Muito bem. O racismo no Brasil tem sido a marca da nossa história. Esse é um país que passou por 400 anos ou 4 séculos de escravidão, 380 anos, dependendo de como você conta, e que fez uma abolição que é uma verdadeira vergonha, um lesa humanidade. Os negros foram expulsos dos lugares onde estavam sem nenhuma indenização e foram jogados no olho da rua. E depois veio a lei da vadiagem. Então, quem fosse encontrado sem domicílio, sem endereço, era preso. Então, os negros tiveram de achar um jeito de viver. Os que voltaram para os quilombos se acharam nos quilombos, mas e os que não conseguiram voltar? Esses tiveram de ir para o que hoje nós conhecemos como favelas, as comunidades, os tugúrios, à margem da sociedade, ficar um ano sem poder votar, os seus filhos sem acesso à escola. Uma vergonha. E a pergunta é: o que é que isso gerou na nação? O que isso gerou na nação foi um racismo dos piores possíveis, porque o negro ainda é visto como um escravizado. Então, não é só o racismo por causa da origem, mas é porque o negro é olhado, é visto e imediatamente compreendido como um escravizado que está no lugar errado, porque ele devia estar na senzala. Então, isso é assustador, é desesperador. E o que isso tem a ver com fé? Bom, primeiro, é preciso lembrar que a fé cristã, principalmente a fé romana, sustentou a escravização no Brasil. O sujeito espancava, matava o seu escravizado lá, o que ele achava que era a sua propriedade, e no domingo ia à missa participar da Eucaristia. Então, coisa assustadora, sob todos os aspectos. E depois chegaram os protestantes, houve sim uma reação, principalmente dos congregacionais, mas houve um grupo de evangélicos que, inclusive, viram seus escravizados. Isso é um absurdo. E agora a gente está aí assistindo essa escalada de assassinatos desde há muito, que a gente chama de o genocídio da. E o que a fé tem que reconhecer? Primeiro, a fé tem que reconhecer que a distorção do cristianismo cooperou com a escravização no Brasil. A distorção da fé cristã cooperou com a escravização no Brasil. E hoje há uma manifestação de fé entre os protestantes que não se ocupa da questão do racismo, que não se ocupa com o fato de os negros serem tratados como ainda fossem escravizados, que não se ocupa principalmente com a desigualdade social que a cultura gera em termos econômicos, em termos sociais, em termos educativos. Então, nós vamos falar daqui para frente. William, como você vê essa questão do racismo e um culto absolutamente alienado que é o que Deus usa Israel de fazer? Um culto que não se preocupa com o que de fato está acontecendo na nação, com os miseráveis, com os sem-teto, com os explorados, com os que estão assassinados. Como você vê isso? Falhou um pouquinho a sua voz, mas eu acho que eu consegui ter uma compreensão. Creio que, Ari, diante do texto que você leu, diante das Sagradas Escrituras, fica claro para a gente, se olharmos
o todo das Escrituras, que quando Deus cria o ser humano, ele cria um ser à sua imagem e semelhança. E nós, enquanto cristãos, cremos que Deus é é a Trindade. E quando essa unidade trina vai criar um ser à sua imagem e semelhança, então ele cria outra unidade. E o ser à imagem de Deus é a unidade humana, que no princípio nós chamamos de Adão. Tanto o homem quanto a mulher, Deus os chamou de Adão, conforme Gênesis capítulo 5. Para dizer que a sociedade, o ser humano, ele depende do outro. Quando Deus olha para a humanidade, ele vê como se vê apenas um homem. Então, a ideia de ter uma fé em que nós vamos segregar pessoas, discriminar pessoas por causa da cor da pele, é algo que está alinhado à serpente que agiu no Éden. Não é algo de origem divina, é algo de origem satânica. Porque isso vem, na realidade, trazer uma distorção do que é a imagem de Deus. Sendo a imagem de Deus a unidade divina, ou melhor, uma unidade humana, quando nós discriminamos, ou seja, nós trazemos essa desigualdade racial, estamos deturpando aquilo que fora criada pelo nosso Pai, pelo Criador. E isso é uma deturpação originária do inferno, de Satanás. Isso não está em Deus. E quando nós, enquanto religiosos, vamos chamar assim, utilizamos da liturgia para fazer essa segregação, ou até elevamos a liturgia acima da pessoa, estamos colaborando com o próprio diabo. Por isso que Deus está dizendo no texto de Isaías que ele não vai ouvir, porque ele não tem nada a ver com esse tipo de reunião. O apóstolo Paulo vai dizer que esse tipo de reunião faz mais mal do que bem, porque cada um vai querer comer o seu próprio pão, fazendo referência à ceia, no entendimento que o corpo, na ceia do Senhor, o pão é o corpo do Cristo, e o corpo do Cristo ali são todos aqueles que estão em volta da mesa, são todos aqueles que nasceram de novo, são todos aqueles que têm a comunhão com Cristo. Seria então a unidade humana. A unidade humana é o corpo de Cristo. E se essas reuniões fazem mais mal do que bem, não vale a pena, porque Deus não está se fazendo presente, mas quem está se fazendo presente é o próprio inimigo de nossas almas. Muito bem. E aí, Davi? Culto, então, alienado do que acontece na sociedade não é, então, um culto a Deus? Boa tarde, Ari. Boa tarde, William, amigos que estão ouvindo. Sem dúvida que não, à luz desse texto de Isaías e à luz de todo o ensino dos evangelhos, do Novo Testamento, isso é muito nítido. Eu fico sinceramente escandalizado, perplexo, quando ouço um moço preto, membro de uma comunidade evangélica, que é alçado à posição de presidente de uma fundação cujo principal propósito é atuar com a comunidade negra, a Fundação Palmares, e aí vazam áudios desse moço dizendo que os negros são vagabundos, que ele não participa do movimento negro. E fruto dessa mentalidade religiosa, que faz culto, faz louvorzão, participa de reunião, mas é capaz de negar sua própria história, sua própria origem, ao invés de defender
aqueles que precisam ser defendidos, que, no caso, a população negra. Me chama muito a atenção isso. E eu li esses dias um relato de um pastor batista, que meu contemporâneo de seminário, e foi até meu professor durante uma época, que disse que é pastor há 40 anos, estudou no maior seminário batista, foi líder da denominação durante dezenas de anos e nunca ouviu uma palavra nesse ambiente denominacional, nesse ambiente religioso, contra o racismo estrutural. Enfim, nós estamos em falha. Nós, nesse texto de Isaías, gostamos muito do verso 18, que diz que, ainda que os nossos pecados sejam vermelhos como carmesim, eles se tornarão brancos como a lã, mas esquecemos o que vem antes, do 13 ao 17, que é praticar justiça, atender o necessitado e ir atrás daquele que mais está vulnerável na sociedade e assumir a sua causa. Muito bem. Nós vamos entrar em intervalo agora. Continue conosco. Daqui a pouquinho voltamos para discutir sobre um culto que não é aceito por Deus, porque não mexe com questões estruturais como o racismo, por exemplo. Muito bom, estamos de volta. A nossa descoberta aqui nas Escrituras é que Deus disse que não ia aceitar mais esse culto alienado e alienante. O texto é muito claro. Vocês me cansaram. Estou cansado de religião, de tanta religião, enquanto vocês continuam pecando. Quando vocês fizerem o próximo culto, a próxima oração coletiva, eu vou olhar para outro lado. Não importa se vocês oram alto por muito tempo ou com frequência. Não vou dar ouvidos. Sabe por quê? Porque vocês têm trucidado pessoas e suas mãos estão cheias de sangue. Então, a alienação é cumplicidade. É isso que Jesus está dizendo. O fato de nós estarmos alienados nos torna cúmplices do assassinato que corre nas nossas esquinas, nas nossas sarjetas, nas nossas comunidades, assassinato impetrado pelo Estado, diga-se de passagem. Então, nós já sabemos que temos um governo racista. Isso ficou muito claro, inclusive basta ver a liderança da Fundação Palmares e você vai saber exatamente como é que esse governo vê a questão racial. Então, é um governo declaradamente racista, é o óbvio ululante. Então, a gente já sabe que o governo é racista. Agora, a pergunta é, a igreja evangélica também é racista? Alguém poderá dizer que sim, porque, afinal de contas, essa pessoa que o Davi mencionou se diz evangélica. Ele foi formado na igreja evangélica. Esse culto alienado que Deus condena aqui através do profeta Isaías não só é cumplicidade, como também é promoção de racismo, a ponto de cultivar o pior de todos os racismos, que é fazer aquele que é objetivo do racismo também se tornar racista e aliado do opressor. É isso mesmo, Davi? Sim, acaba virando aliado, acaba virando cúmplice e parte. Nesse assunto, e particularmente com relação à violência com essa população negra e com a população pobre, nós temos que falar um pouquinho da situação da polícia. Eu assisti há algum tempo
uma entrevista de um ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, em 2007. E ele, de maneira muito crítica, disse o seguinte, que a polícia, do jeito que é, do jeito que existe, ela foi criada para defender o Estado e proteger a elite. Ela não foi feita para proteger o cidadão, a pessoa comum. Por isso, o grande objetivo, o grande trabalho da polícia hoje em dia, e isso é sempre, é manter essa população pobre, discriminada, lá na favela. Que ela fique lá. E que lá as coisas acontecem sem a proteção do Estado. E quando entra, é para fazer massacre, é para fazer dizimação. O asfalto tem medo da favela quando a favela desce, quando o negro aparece. Ou como disse uma blogueira, Luísa Nunes, que falou que é natural ser racista, porque, afinal, os negros cometem muito mais crimes e a gente tem medo deles. E essa mulher é seguida por milhares de pessoas. Enfim, a igreja é cúmplice quando não denuncia, quando não trabalha com isso, quando não faz ver que existe o racismo. A primeira coisa para mudar uma situação é admitir a realidade dela, fazer de conta que não existe. Como disse o meu amigo pastor, que durante 40 anos nunca ouviu uma palavra sobre isso, ser cúmplice, assinar embaixo para o que está acontecendo. Muito bom. Então, a polícia brasileira é um bando de jagunços da elite brasileira. E isso, claro, inclui as Forças Armadas, porque a polícia brasileira, principalmente a polícia militar, é tida como força auxiliar das Forças Armadas. Então, nós estamos nas mãos dos jagunços da elite brasileira. Agora, me diga uma coisa, William. A maioria da igreja brasileira é composta por negros e negras. Nós, negros e negras, somos a maioria da igreja. E mais, a maioria dos negros e negras no Brasil são evangélicos, que é uma coisa que nem sempre a gente se dá conta. A religião mais negra do Brasil, já disse o pastor Marco Davi, é a igreja evangélica no seu corte pentecostal. Como a gente explica isso, William? Que nós sejamos a maioria da igreja brasileira e a igreja brasileira continua racista. Ari, como, se eu não me engano, foi na última gravação, o próprio Davi disse que nós fazemos parte da sociedade. A igreja, ela surge da sociedade. E na sociedade, ela estruturalmente, ela é racista, ou seja, existe um racismo estrutural em nossa sociedade. E esse racismo estrutural, vou dar um exemplo disso, ele vai a ponto de, bom, também sou pentecostal, pastor, e na minha experiência religiosa no meio pentecostal, existia um líder na minha adolescência, um dos líderes da igreja, que ele tinha cor da pele parecida com a minha, porém era evidente, era claro a discriminação que ele fazia com pessoas que tinham um tom de pele mais escuras do que a nossa. Ou seja, apesar de ser negro, devido a ter um tom de pele mais escuro, ele próprio, sendo negro, fazia discriminação nessas pessoas, a ponto de dizer que, inclusive, uma frase que ele muito dizia era: na minha casa não entra preto, para demonstrar a questão estrutural. E eu vi muito isso acontecer. Muito isso acontecer, sempre aliado com a tonalidade de pele. Ou seja, quanto mais preto for a pessoa, mais racismo infelizmente, ela tinha. Isso quer dizer que nós estamos produzindo capitães do mato, Davi? Em vez de produzirmos libertadores, gente que vai provocar a justiça social,
gente que vai provocar a igualdade, que vai denunciar a injustiça e vai agir para acabar com a injustiça social e com o racismo. Ao invés disso, nós estamos produzindo com os nossos cultos alienados capitães do mato. Você sabe o que é capitão do mato, né? Você que está nos assistindo. Eram aqueles negros que prestavam serviço, eram jagunços dos senhores da fazenda, os donos da fazenda, e saíam à caça dos negros e negras que fugiam da escravização. Eles eram chamados de capitães do mato, eram negros também, e eram chamados de capitães do mato. E é uma escória, isso sim é a escória na nossa história. Então, a igreja evangélica, por causa desse culto alienado, está cooperando com a formação de capitães do mato, Davi? Sem dúvida, sem dúvida. Hoje, nós estamos numa situação onde estamos lutando pela ortodoxia, porque até a doutrina está se perdendo. Mas, anos atrás, a grande ênfase na ortodoxia, na doutrina correta, nas vírgulas da escatologia, na visão eclesiológica correta, mas sem a devida compreensão da ortopraxia, que é uma vida, uma prática cristã, real, justa, verdadeira, que é o que o texto de Isaías nos chama. Nós não enfatizamos a ortopraxia. As pessoas não foram chamadas a fazer o bem, porque se dizia até que fazer o bem era tentar ganhar salvação pelas obras, que fazer o bem era coisa de espírita e de católico, que lutar por justiça era coisa de gente que não entendia que só Jesus é que salva, e não, eu não posso me salvar. Então, não íamos fazer o bem, a não ser um assistencialismo aqui, uma cesta básica, alguma coisa para alimentação, mas lutar pelo pobre, lutar pelo desamparado, lutar pelo discriminado, por aquele que é colocado à margem da sociedade, nós não incentivamos no último século da igreja, praticamente, ou pelo menos de 1960 para cá. E aí nós formamos gente alienada, gente que só pensa num Deus que vive, um Deus que me ama, que me abençoa, que enche a minha vida de satisfação, mas que eu vira então um poço, um lago, e que isso não vaza para a sociedade como justiça e como amor de Deus. Muito bem. Então, a gente está aí diante dessa situação grave no mundo. O Brasil está assistindo mortes e mais mortes. Nós tivemos a morte do João Pedro, nós tivemos a morte de mais 2 jovens que estavam, inclusive, distribuindo cestas básicas. No Morro do Alemão, numa semana só, 9 pessoas foram mortas. E essa semana que estamos vivenciando, um menino de 5 anos, negro, foi tratado como se fosse coisa sem importância. E a palavra é essa mesmo, coisa sem importância. E deixado sozinho, mandado para o lugar errado e acabou morrendo. Por quê? Porque a patroa tinha mandado a mãe desse menino ir cuidar de cachorro, o cachorro dela, é lógico, e aí ela foi cuidar da sua do seu embelezamento, sei lá o quê, maquiagem, unha, qualquer coisa desse nível, e não teve nenhuma paciência com o garoto, e não só não teve paciência com o garoto, como mandou o garoto sair, botou o garoto no elevador, o garoto de 5 anos, e o garoto morreu.
assim, é de cortar o coração. E aí, qual é a mensagem de Deus para nós, evangélicos? A mensagem de Deus é: limpem essa sujeira toda. Esfreguem a vida até que saiam suas maldades, para que eu não seja mais obrigado a olhar para elas. Digam não para o mal. Aprendam a fazer o bem, trabalhem pela justiça, ajudem os oprimidos e os marginalizados, façam alguma coisa pelo sem-teto, levantem a voz em favor dos indefesos, erradiquem o racismo do meio de vocês e que seus cultos gerem libertadores, agentes da justiça. É isso, meu irmão e minha irmã. Isso é comigo, com você, com a mim, com a sua igreja, daqui para frente.